Hoje nós vamos produzir pela primeira vez uma English Porter, ou simplesmente Porter, uma cerveja inglesa escura que é produzida há mais de 300 anos. Isso depois da vinheta. Olá, Luciano Ribeiro aqui da Saivier e hoje nós vamos de Porter. A Porter é um estilo de cerveja que foi desenvolvido em Londres, na Inglaterra, por volta do ano de 1700. Porém, o nome Porter só foi mencionado pela primeira vez em 1721. Mas nessa época, esse estilo de cerveja já era bem popular em Londres. A criação do estilo é atribuída a Ralph Harwood, um cervejeiro da Bell Brewhouse, que resolveu misturar 3 estilos de cervejas que eram produzidas na época: a Old Ale, a Mild Ale e a Pale Ale. As Old Ales eram cervejas escuras, fortes e envelhecidas em barris. Já as Mild Ales eram cervejas muito jovens, sem nenhuma maturação, que eram misturadas às cervejas mais velhas, as Stales, antes de serem servidas nos pubs ingleses. Já as Pale Ales eram cervejas bem mais claras, de coloração âmbar e bem mais amargas, que surgiram devido aos novos processos de secagem de malte utilizando calor indireto, que geravam maltes mais claros e sem características de defumado. A Pale Ale era um protótipo daquilo que se tornaria uma bitter. As Porters se tornaram bastante populares entre os trabalhadores portuários da cidade de Londres, que consumiam vários pints desse novo estilo de cerveja depois de um dia duro de trabalho nas public houses, isso é, nos pubs ingleses. Daí o nome do estilo, Porter, que significa, em tradução livre, carregador. Também há uma versão da história da Porter que diz que, na verdade, ela é uma evolução mais lupulada, amarga e envelhecida da Brown Beer, que era um estilo bastante popular na época. A Porter deu origem à Stout, um estilo de cerveja que no início era chamado de Stout Porter, sendo que Stout significa forte, robusto. Então o termo Stout Porter era usado na época para descrever uma Porter mais escura, mais encorpada e mais alcoólica. A Porter evoluiu ao longo dos anos, com base no desenvolvimento tecnológico e de novos ingredientes, como a invenção do malte brown e depois a invenção do malte black. Bem como o estilo também evoluiu de acordo com as preferências do público consumidor, das guerras e da política tributária inglesa, que taxava as cervejas de acordo com o seu teor alcoólico, isso é, com seu ABV, onde cervejas com mais álcool eram mais taxadas, de tal forma que à medida que os anos se passaram, as Porters ficaram cada vez menos alcoólicas. Hoje, segundo o BJCP, uma Porter deve ter um OG de 1.040 até 1.052, um FG de 1,008 até 1,014, de 20 a 30 SRM, o que vai dar aí mais ou menos entre 40 e 60 EBCs, de 18 a 35 IBUs de amargor e de 4 a 5,4% em álcool por volume. Veja agora como foi o processo de produção dessa cerveja e eu volto logo mais com a degustação da mesma. Para essa receita nós utilizamos 47 litros de água na mosturação. Fizemos a correção dos sais para essa água de mosturação usando o perfil que está aí na tela. Ajustamos o pH da água da mosturação para 5.3, utilizando ácido lático. Homogeneizamos a água da mosturação antes da adição dos nossos grãos. Nossa receita foi a seguinte: 77,6% de malte pilsner, 12,9% de malte biscuit, 5,2% de malte chocolate, 4,3% de malte cristal 150, um total de 11,6 kg.
Fizemos uma mosturação por 120 minutos a uma temperatura de 65 graus centígrados. Após esse tempo, fizemos uma lavagem dos grãos para extrair o máximo possível de açúcar. Adicionamos os sais de correção da água de lavagem. Completamos o volume para um volume pré-fervura de 60,2 litros. Então iniciamos uma fervura por 60 minutos. Como lúpulo de amargor, utilizamos o Target, adicionando 20 gramas, faltando 50 minutos para o fim da fervura, para o nosso amargor de base. Faltando 15 minutos, adicionamos 2,5 gramas de whey flock para ajudar na floculação das proteínas. Faltando 12 minutos, adicionamos as 30 gramas finais do lúpulo Target. Faltando 5 minutos, adicionamos levedura de cerveja, 10 gramas, como nutriente para as nossas leveduras. E como lúpulo de finalização, utilizamos o East Kent Golden, faltando 5 minutos para o fim da fervura, para adicionar aromas característicos desse estilo de cerveja. Terminada a fervura, suspendemos o nosso Hope Spider para tirar os lúpulos de contato com o mosto quente. E realizamos o Whirlpool, uma técnica que há muito tempo nós não fazíamos. Esse Whirlpool durou 10 minutos, e então iniciamos o processo de resfriamento, iniciando com água da piscina e depois água gelada, chegando a uma temperatura de inoculação de 17 graus. Transferimos então o mosto para o nosso fermentador. Fizemos uma aeração por 15 minutos e somente depois inoculamos as nossas leveduras. Para essa receita, utilizamos a S04, uma cepa inglesa da Ferment. Quando inoculado num pitch correto, essa cepa promove uma fermentação bastante rápida e vigorosa. A nossa fermentação iniciou a 18 graus centígrados por 3 dias, depois elevamos a temperatura para 20 graus por um descanso de diacetil, seguido de um cold crash e maturação a frio por 15 dias. Passado esse período, foi hora de envasar a cerveja. Utilizamos vitamina C, 2,5 gramas, e 2 gramas de ácido cítrico como antioxidantes direto nos barris. Fizemos a transferência por contrapressão e depois carbonatamos essa cerveja de uma forma mais lenta por 2 dias a uma pressão de 1 bar. Bem, voltamos para a nossa porta. Para vocês aí vai parecer mais escuro do que realmente está, mas aqui para mim ela tá numa coloração marrom, um marrom claro. Eu exagerei um pouquinho no serviço, então veio um bom colarinho aqui, uma espuma bege clara, quase branca, mas um bege claro. Bastante cremosa, com uma formação de colarinho bem abundante, mas pelo que a gente já viu, a manutenção desse colarinho, né, a retenção desse colarinho aqui, não vai durar muito. Se vocês puderem observar, acho que talvez não dê para ver com a nitidez, mas ela está cristalina, é uma cerveja que está limpa, ao passo que está quase opaca, mas está bem límpida. E de apresentação a cerveja está boa, tirando a cor um pouco mais clara, mas está dentro daquilo que pede o estilo. Vamos para os aromas e ver como é que ela está nesse aspecto. Aqui um aroma bem maltado, um maltado rico. O maltado dessa cerveja, de uma forma geral, tá médio alto. Também dá para sentir uma nota de café, mas não é tão proeminente. O que eu tenho aqui é mais chocolate, biscoito, toffee, pouco de café bem leve e alguma coisa que lembra que um leve esterificado, alguma fruta mais escura, uma fruta passa. Mas no aroma ela está bem complexa
ela tá bem interessante e eu acredito que tá bem dentro do que pede o estilo Porter. Bem, vamos agora para boca, ver o que é que essa cerveja mostra no paladar. Maltada, definitivamente maltada. Sabor de malte relacionado a chocolate, biscoito também, um pouquinho de café, um sabor de torrado, mas não tostado. Então, essa cerveja ela não é como um stout, que apresenta aquele sabor bastante característico dos maltes mais escuros, dos maltes especiais mais escuros, que remetem ao café, a um café expresso. Então, não, aqui a gente até sente alguma coisa que lembra uma nota de café, mas um café mais fraco. E isso no final. De início você sente essa pegada do malte chocolate e também uma pegada de malte biscuit. Então o sabor dela tá um sabor maltado médio para médio alto. Já o amargor ele tá um pouquinho a mais do que talvez fosse necessário para o estilo, mas eu acredito que foi porque a gente não conseguiu, depois da lavagem dos grãos, processo de produção do mosto, a gente não conseguiu chegar exatamente na OG que a gente esperava. Então a eficiência de extração foi menor, por consequência ela teve uma gravidade inicial menor. E a levedura que a gente utilizou aqui, que foi a S04, como a gente mosturou numa temperatura mais baixa, ela atenuou bastante. Então, por ter atenuado, deixado ela com um corpo bem mais leve, essa sensação de amargor ela meio que salta um pouco daquilo que era esperado. Mas nada muito exagerado. E aqui você nota que realmente é um amargor proveniente do lúpulo e não aquela distingência dos maltes escuros, né? Porque realmente não tem, a cerveja não apresenta muito essa característica. No sabor, além do chocolate e do biscuit, dá para sentir um pouco também do sabor de bala toffee, daquelas mais escuras, né? Não daquela aquela com caramelo mais claro, e sim aquela toffee mesmo, caramelo bem mais escuro. E apesar do uso do malte caramelo, a característica do maltado relacionada a caramelo, ela tá aqui, mas ela não tá exagerada. Ela tá ali mais ou menos reforçando essa sensação de bala toffee. Como eu disse, a sensação de boca ela traz um corpo médio-baixo para baixo. Quanto ao final, ele é um final que ele tá médio seco. A carbonatação tá uma carbonatação para estilo inglês mesmo. A carbonatação tá média baixa para baixa, o que torna a cerveja, o que dá à cerveja, na verdade, uma drinkability maior. Então é uma cerveja escura que você não fica enjoado de beber, quer dizer, que ela não fica enjoativa. Você pode beber um pint, outro pint e outro pint, e eu já fiz isso aqui em casa, de tal forma que você bebe muito e não fica tão cheio. Então tá assim bem agradável para beber. Eu não consegui detectar nenhum off-flavor assim muito proeminente. Talvez uma pessoa com um paladar mais sofisticado do que o meu consiga detectar alguma coisa, mas assim, eu até então não consegui detectar um off-flavor que fosse notório na cerveja. Então, de uma forma geral, a cerveja foi bem executada. Ela ficou dentro do estilo, do jeito que era esperado. Foi a primeira vez que eu fiz uma porter. Então, assim, eu vou ajustar talvez aqui um pouco a cor para tornar ela um pouquinho mais escura, mas modificações pequenas, nada assim muito gritante.
mais uma cerveja escura feita aqui pela Açaí Beer e, pelo menos para o meu paladar, ela ficou muito boa. Tendo em vista que os estilos ingleses são os meus preferidos, por assim dizer, eu gosto muito dos estilos ingleses e gosto muito de estilos escuros, de cervejas escuras. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal para acompanhar os vídeos que nós postamos aqui eventualmente. Para você que é inscrito, meu muito obrigado e continue acompanhando. Meu nome é Luciano Ribeiro e essa é a Açaí Beer. Cheers e até a próxima!